E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, estamos aí começando mais uma aula e agora começando justamente o juizado especial. Nós vamos trabalhar, claro, a parte civil do juizado especial, cuidando ali da parte tanto de conhecimentos específicos do edital de vocês, quanto também a parte destinada a noções de direito. Porque o tribunal fez o seguinte, o tribunal pegou do princípio da Lei 9.099, estou falando da parte civil, claro, pegou o princípio da Lei 9.099 e veio até o artigo 11 e colocou lá na parte de noções de direito. E a parte de conhecimentos específicos veio do artigo 12 ao 59, assim está dividido o edital de vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a parte civil da Lei 9.099 todinha, do artigo 1º ao 59. Vamos fazer esse trabalho, senhores? Então vamos lá, vamos começar a Lei 9.099 e acredito que no civil vai ser sim cobrada de vocês aí na prova. Vamos com fé? Vamos lá, senhores, vamos começar artigo por artigo, é o batidão nosso, do artigo 1º ao artigo 59 da Lei 9.099, julgou o compadre, vamos nós. Estamos trabalhando a Lei 9.099, artigo 1º, senhores. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Primeiro destaque: órgãos da justiça ordinária. A ideia do legislador foi a seguinte: eu não vou criar uma nova compartimentação jurisdicional. Eu vou dar às compartimentações jurisdicionais já existentes a oportunidade da criação dos juizados especiais. Então eu vou pegar a justiça comum, a sua estrutura organizacional, os seus funcionários, os seus juízes, correto? E dentro dela eu crio uma microestrutura dos juizados especiais. Então eu não estou criando aqui uma justiça dita extraordinária. Eu estou dizendo que os juizados são órgãos da justiça ordinária, não criando uma superestrutura separada e individualizada para ela. Então essa é a ideia de concepção da lei. Eu digo que dentro de cada justiça já existente, justiça entre aspas, correto? Dentro de cada estrutura de justiça já existente, ela, a União, vai criar lá o juizado dela, que existe, não é isso? Lei 10.259, do Juizado Especial Federal, é outro barato. Mas a Lei 9.099 regula o procedimento dos juizados especiais criados dentro do âmbito do Tribunal de Justiça de cada estado. Então, por isso, o primeiro detalhe, não é uma justiça extraordinária, não é um órgão de uma justiça extraordinária, é um órgão de uma justiça ordinária. Continua para mim, por favor, voltamos ao artigo 1º. Serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Vou destacar, senhores, para conciliação, 2, processo, 3, julgamento e execução nas causas que seriam, consequentemente, de sua competência. Percebam um detalhe. Nós elencamos 4 situações: conciliação, processo, julgamento e execução. Geralmente, quando a gente cuida de estabelecer parâmetros de atuação de determinado órgão jurisdicional, nós temos por hábito, a gente que lida com o processo, de falar sempre primeiro no processo, julgamento, conciliação e, se for o caso, na execução. Aqui o legislador fez uma questão, qual? De colocar a figura da conciliação como premissa primeira. Então, toda vez que eu entro falando em juizado especial, a minha mente, o meu foco, a premissa maior que eu sempre levarei em consideração é o quê? Conciliação. Para isso foram criados os juizados.
Eles foram criados objetivando realmente a figura sempre buscada dentro da estrutura do juizado da conciliação. Essa é a ideia, senhores, que a gente tem partindo do juizado. Então, por favor, sempre coloque como primeiro norte a conciliação, que é para o juizado mais importante que o próprio processamento, que o próprio julgamento. Isso a gente vai ter a oportunidade de destacar no decorrer desse nosso curso sobre a Lei 9.099. Correto? Então, de novo, só para a gente poder aí encerrar essa leitura do artigo 1º e os destaques. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, já vi isso cobrado em prova, não é órgão da justiça extraordinária, é órgão da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal, nos territórios e pelos estados com o objetivo principal da conciliação. Aí, se for o caso, processo também, julgamento e execução nas causas de sua competência, princípios que orientam o processo, princípios que orientam o procedimento no âmbito do juizado, artigo 2º, lá vamos nós. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade. 2. Simplicidade. 3. Informalidade. Economia processual. E também da celeridade. Vou ficar nessa primeira parte do artigo 2º. Observem: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Claro que alguns desses princípios também são princípios que vão reger o Código de Processo Civil ou o procedimento do Código de Processo Civil da mesma forma. Por exemplo, economia processual, claro que também é uma premissa de um procedimento convencional regulado pelo Código de Processo Civil. Pode ser que a celeridade também, senhores, porque a gente quer, claro, de um lado de uma justiça eficaz, cada vez mais também uma justiça célere, sem dúvida nenhuma. Mas os 3 primeiros eu preciso destacar com os senhores. Joga para mim, olha lá. Nós vamos dizer oralidade, simplicidade e informalidade. Economia processual, celeridade, me permitam aqui, eu acredito também, como vim falando para vocês, que são princípios reguladores, princípios norteadores, melhor dizendo, também de uma legislação processual convencional. Mas aqui no juizado eu vou dizer da oralidade. E aí a gente vai observar que, na prática dos atos processuais no juizado, alguns atos hão de ser produzidos de forma oral. Também no procedimento do Código de Processo Civil isso é possível. Que a gente ali no Código de Processo Civil também tenhamos atos produzidos de forma oral sem problema absolutamente nenhum. Mas há uma diferença muito grande. No Código de Processo Civil e no procedimento ali regido, eu posso dizer para os senhores que, apesar da oralidade também existir dentro do Código de Processo Civil, todo ato produzido oralmente, CPC, tem que ser documentado. Tudo aquilo que é dito, por exemplo, na hora da audiência, que é, na verdade, o grande momento da oralidade no Código de Processo Civil, tudo aquilo dito na audiência, senhores, tem que ser devidamente documentado, tem que ser devidamente averbado, não tem como escapar disso. Correto? Na Lei 9.099, nós vamos perceber em alguns momentos, discutindo os atos processuais, que é possível sim que hajam atos praticados no juizado de forma oral e que não resulte em documento. Situações que serão ali objetos de debate na audiência em que não serão reproduzidos documentalmente, porque não é princípio da documentação. O princípio da documentação vai reger o procedimento no Código de Processo Civil. Quando a gente fala juizado especial, o princípio é o princípio da oralidade. Pegamos? Então, primeiro destaque nesse artigo 2º, princípio da oralidade rege o juizado, não rege necessariamente o Código de Processo Civil. Julgou de novo, vamos ao outro, por favor, ali em destaque. Simplicidade. Senhores, os atos processuais são, de certa forma, alguns deles, bastante complexos.
Muitas vezes, quando a gente lida com atos no Código de Processo Civil, a complexidade desses atos está ali estampada. E vocês vão observar, e a gente vai ter a oportunidade de sempre fazer essa referência, que na Lei 9.099, a tendência é que atos complexos sejam, na verdade, trabalhados, lidos, de uma forma muito mais simples. Então, no juizado especial, a simplicidade dos atos é, na verdade, uma característica. E eu vou poder fazer com vocês, durante esse nosso curso da Lei 9.099, justamente esse parâmetro, justamente esse nivelamento, demonstrando que essa simplicidade existe no juizado e que lá no CPC, garganta um pouco ruim, lá no CPC não seria necessariamente assim. Tranquilo? Então, julgou de novo. Oralidade, simplicidade, informalidade. Bom, senhores, dentro de uma estrutura do Código de Processo Civil, alguns também vão dizer para vocês que, em regra, no Código de Processo Civil, os atos são não solenes, só sendo exigida uma solenidade, uma formalidade para a prática do ato processual, quando a lei assim o determinar. Mas aqui no juizado, essa informalidade tem uma transcendência maior, até para que se possam aproveitar mais os atos praticados, mesmo fora da forma prescrita em lei. Então aqui, dentro do juizado especial, se determinado ato foi realizado, dentro das normas da própria Lei 9.099, beleza, mas se realizado fora, talvez ainda assim eu dê validade a esse ato. Essa é a ideia, de eu ter a oportunidade de praticar os atos no juizado dentro de uma informalidade, dentro de um informalismo, para caracterizar justamente a grande premissa maior do juizado, que sempre é a busca pelo quê? A partir do momento em que eu simplifico, a partir do momento em que eu penso em economia processual, celeridade, a partir do momento que eu digo para o cidadão aqui, formalidade não. Nós vamos aqui ter um procedimento célere e rápido, destinado à resolução da situação conflituosa. A tendência é que as partes envolvidas no conflito tenham sim o maior interesse do mundo em realizar que tipo de ato? Julgou para mim, de novo, tem o maior interesse do mundo em realizar a conciliação, porque o processo orientar-se a ele no juizado especial, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Aí vocês podem me questionar, Ival, por que que nós temos lá no artigo 1º, conciliação, processo, julgamento e execução, e por que que aqui está dizendo a lei conciliação ou transação? Um pouquinho de cultura quase inútil, tá? Conciliação e transação são atos, na verdade, de composição entre as partes, de acordo entre as partes. Só que a figura da transação pressupõe que esse ato seja realizado fora do processo. O processo está em andamento, as partes sentam numa mesa, fora ali da presença do Poder Judiciário, celebram esse acordo e trazem para ser homologado. A isso a gente vai dar o nome de transação. Tem origem lá no direito romano. Quando a gente pensa em conciliação, a conciliação é ofertada. Então, estando na presença do juiz, do conciliador, seja de quem for, esse cidadão encarregado da condução ali da audiência vai virar para as partes envolvidas em litígio e vai dizer o seguinte: vocês não querem conciliar? Tentando agir como um agente facilitador da compreensão das situações entre esses envolvidos no litígio, fazendo com que eles façam esse acordo. Então a conciliação ela é ofertada, logo você tem que estar na presença de alguém. A origem, inclusive, da conciliação é no direito canônico. Então aqui um pouquinho de cultura inútil, tá? Mas seja transação ou conciliação, o que que isso pressupõe? Acordo entre as partes. E aí, então, o litígio deixa de ser resolvido por aquela presença do Estado, não é isso? Fazendo ali a sua atividade substitutiva e, consequentemente, impondo ali a vontade da lei. Não, peraí. A resolução da situação litigiosa, inclusive como
Ponto focal do estado de pacificação social, melhor será ali feito se as partes chegarem em um acordo. Por isso, artigo 2º, buscamos ele, senhores, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Legal? Então, põe como norte para mim. Nós temos aqui juizados especiais, órgãos da justiça, órgão da justiça ordinária. E o que se busca primordialmente no juizado especial é a conciliação, é o acordo entre as partes, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação, ok, senhores? E que são princípios informadores do procedimento no juizado: oralidade, simplicidade e informalidade. Economia processual e celeridade também dentro dessas concepções que a gente pode trazer para vocês dos 2 primeiros artigos. Artigo 1º, artigo 2º da Lei 9.099. Tranquilo? Primeira parte dessa aula chega ao fim, para que a gente possa, na próxima parte, se dedicar exclusivamente à figura da competência. Um tema bastante relevante dentro da estrutura do juizado especial e que volta e meia deixa a gente com muita dúvida. Então, próximo bloco, clica aí para a gente continuar, parte 2, para chegar nela e a gente trabalhar a figura da competência aí. Valeu!